Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo, já se inscreve pra gente bater a meta de 85 mil inscritos. Conto com a colaboração de todos. Hoje é dia de Corinthians, então já deixa o seu like aqui também. O John não vai para a arena hoje, tá? Não conseguiu ingresso para a partida de hoje contra o Guarani, mas vou trazer aí todas as atualizações para vocês. Tem novidade de mercado da bola, Corinthians recebendo dinheiro aí de jogador que eu nem lembrava mais, tá? Então é isso, rapaziada. Editor, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Bom, nosso time entra em campo hoje às 8 horas da noite contra o Guarani, na Neoquímica Arena. Então, como a gente vem acompanhando, é o Corinthians que a gente quer ver, que é o Corinthians que joga dentro de casa. O que domina a bola e dá o passe pra frente. O que busca o gol, o que finaliza, o que marca. É o time que você para pra assistir e fala, pô, bacana. Tem uma perspectiva positiva. Não é o time que jogou sábado, é outro. Vocês vão ver que é outro time que entra em campo hoje. Nosso adversário é o Guarani, tá? Que tá com 4 pontos também dentro do campeonato. Venceu uma, empatou a outra e perdeu a outra, tá? A única vitória foi em cima do Santos, tá? Um 2-0 contra o Santos. E aí, fica essa avaliação. Não dá pra saber se é qualidade toda do Guarani ou se foi um desempenho abaixo aí da equipe do Santos, que o Santos também está com a mesma pontuação do Guarani e do Corinthians, 4 pontos, tá? Então é começo de campeonato, a gente sabe que é difícil. Ponto importante, você que quer assistir o jogo, Paulistão Play ou no Premier, tá? Então hoje é o jogo só em transmissão fechada, tá? Só transmissão fechada. O Fausto Vera já é desfalque para a partida de hoje, tá? Existia uma grande expectativa aí de que ele retornasse já para nossa equipe no jogo de hoje contra o Guarani. O Fernando Lázaro, junto com a comissão médica, preferiram poupar o Fausto Vera hoje e aí iniciar a preparação para que ele enfrente o São Paulo no domingo, tá? Dia 29. E aí é isso, então o Fausto não vai para a partida hoje. O Maicon está relacionado, deve ser titular, tá? Então, se por um lado o Fausto Vera não retornou, o Maicon está liberado. E aí a dúvida que eu tenho é, quando que vão liberar o Paulinho para jogar, sei lá, 15, 20 minutos pelo menos? Nem isso estão liberando, tá? O Paulinho, mais uma vez, não foi nem relacionado para a partida. Não foi nem relacionado. Pô, o Paulinho já resolveu o problema da lesão dele. Agora é só o condicionamento físico. Pô. Passa. Já é dia 24 e não recuperou o condicionamento físico do atleta? Quando que começou a pré-temporada? Dia 15 de dezembro. E até agora nada? É a dúvida que a gente tem. E aí, não temos informações, tá? O pessoal só fala, não, estamos melhorando o condicionamento físico do atleta Paulinho. Ponto, tá? E aí vamos para a provável escalação do Corinthians. Teremos aí Cássio, Fagner, Gil, Balbuena e Fábio Santos, Duqueiroz e Maicon, fechando aí com Renato Augusto no meio campo. Na frente, Roger Guedes, Yuri Alberto e Adson. O Adson fazendo meio que esse rodízio com o Romero, tá? Temos o retorno do Renato Augusto, Maicon retornando ao time, Fábio Santos, tá? O próprio Balbuena também, que havia sido poupado, o Fagner, que não foi titular na última partida. Então, o Fernando Lázaro vem fazendo esse rodízio da equipe do Corinthians. Outro ponto importante, tá? É sobre o Juliano, que havia sentido dores aí no jogo contra a Inter de Limeira por conta da solada que ele tomou, né, no jogo contra a Inter de Limeira, mas participou normalmente das atividades de treinamento, tá? Então o Juliano está relacionado para a partida de hoje, deve ser uma opção para a segunda etapa. Rapaziada, quero saber qual que é o palpite de vocês para o jogo de hoje entre Corinthians e Guarani, 8 horas da noite, lá na Neoquímica Arena, família. Bom, e aí uma atualização
bacana, tá? Que a seleção brasileira sub-20 bateu a Argentina, tá? Por 3-1. O Brasil se classificou aí pro hexagonal. É um sistema, tá, de campeonato meio estranho. Eles fazem um grupo, aí classifica 3 de cada lado para disputar um hexagonal. É difícil, tá? É difícil até de entender. Mas era a terceira rodada, foi 3-1 pro Brasil, tá? Os gols aí do Andrei Santos, que pertence ainda ao Vasco, mas já foi vendido para a equipe do Chelsea, do Vitor Roque, tá? O centroavante aí do Atlético Paranaense de muita qualidade, fez o gol de pênalti, e o Guilherme Biro, o nosso Guilherme Biro, fez o gol aí que até abriu o placar pro Brasil, tá? Foi um cruzamento, o pessoal afastou no rebote aí, ele já complementou de primeira, tá? Então, assim, um golaço aí do Guilherme Biro, abrindo aí o caminho para o Brasil construir o placar de 3-1 em cima da Argentina. Pelo que eu vi dos comentários, não assisti o jogo, tá? O Brasil passou o carro mesmo, tá? O Brasil passou o carro na Argentina e tomara que continue assim, né? Que valoriza aí nossos jogadores para ver que nossa seleção aí precisa dar essa renovada. Então, o próximo treinador que ainda não foi anunciado já pode ir olhando com mais carinho para esses jogadores, família. Bom, outra atualização importante, tá? Depois aí da onda de protestos das torcidas organizadas do Corinthians, eles conseguiram uma reunião, tá? Entre a Federação Paulista, o presidente do Corinthians e também os representantes das torcidas organizadas. Qual que era a principal reclamação? O preço abusivo dos ingressos. Você ia assistir um jogo lá em Limeira, num estádio que não tinha nenhuma estrutura, ou, vamos colocar nenhuma não, numa estrutura bem precária, e o preço muito mais caro do que assistir um jogo na Neoquímica Arena, que é um estádio de Copa do Mundo. Pô, John, mas o estádio lá dos caras coloca o preço que quiser e tudo mais e tal. Vocês não acham que deveria ter um preço mais justo? Tem gente que acha que não, tá? Tem gente que acha que não. Que o estádio é deles, eles colocam o preço que quiser. A questão é, John, por que não coloca o preço alto na arena também para visitante? Porque não vai ninguém. Porque não vai ninguém. Você está favorecendo só o clube do interior, tá? Ele vai colocar o preço alto contra clube grande, o pessoal vai encher o estádio. Aí, quando eles vêm jogar no campo do Corinthians, se você coloca o preço alto, não vem ninguém. E outra coisa. Aqui no Campeonato Paulista, você só enfrenta o time na chave uma vez. Ou é na casa deles, ou é na sua casa. Não tem isso, vou enfrentar lá, depois eles vêm pra cá. Não tem isso, tá? A gente enfrentou a Inter de Limeira fora, ponto. Não pega mais a Inter de Limeira, a não ser que cruze com eles no mata-mata. Tá? Então, a situação bem complexa, as organizadas vêm reclamando também do tratamento que vem recebendo da polícia, tá? Nessa questão aí da segurança nos estádios, conforme, vai passar por aqui, vai entrar a tal hora, vai não sei o quê, que não vem sendo um tratamento bom, tá? E aí, bom que a gente traz aí é o mínimo, tá? Um tratamento com respeito, porque são pessoas, tá, que estão ali, que vão para assistir o jogo, que vão para acompanhar o campeonato, tá? E aí a federação recebeu o Duílio juntamente com as organizadas, tá, para debater isso. E aí ficou de entrar em contato com todos os clubes, buscar esse acordo para resolver essa situação, tanto do preço dos ingressos quanto a questão aí da segurança nos estádios, rapaziada. Quero saber a opinião de vocês. Bom, notícia muito positiva, muito positiva. O atacante André Luiz, tá? Fazia tempo que eu não ouvia nem falar do jogador. A gente liberou ele do nosso time no fim de 2021, tá? Fim de 2021. Liberou o jogador pro Cuiabá e manteve 25% dos direitos econômicos. E aí o Cuiabá, tá? Depois de um ano e pouquinho, né? Um ano e um mês mais ou menos, conseguiu a venda do atacante André Luiz para um time da Coreia do Sul. Uma venda aí de 2,5 milhões de euros, tá? Um pouco mais aí de 13 milhões de reais. E o Corinthians vai receber 3,2 milhões de reais. E aí, pra mim, tá perfeito. Tá perfeito. Se a gente pensar que
Não vamos utilizar o André Luiz. Era um jogador que a gente liberou. E agora tá chegando esse valor? Perfeito, bacana. A única reflexão que eu trago é a seguinte. Ele esteve aqui no Corinthians, passou. Não jogou aqui praticamente, né? Foi emprestado para algumas equipes, por Fortaleza, para um clube da Coreia do Sul, foi negociado com um clube da China, depois foi liberado para o Cuiabá. Aí ele fica 1 ano no Cuiabá, o Cuiabá consegue a venda dele. Aí eu pergunto para vocês, qual jogador desse estilo que o Corinthians conseguiu vender? Praticamente nenhum, cara. Praticamente nenhum. Aí o cara vai pro Cuiabá, consegue a venda. O que acontece com essa diretoria? O que acontece com essa diretoria que não consegue vender os jogadores? Pô, o Everaldo tá, não vai dar... Faz o seguinte, vende o cara e acabou, resolve. Mas a gente não consegue vender o Everaldo, não consegue vender o Jonathan Cafu, não consegue vender o Rodrigo Varanda, não consegue vender ninguém. Aí põe na mão de outro clube, o clube vai e vende. O que acontece, tá? O que acontece? Quero saber a opinião de vocês, família. Bom, e aí uma atualização positiva de ontem, tá? O Corinthians renovou o contrato do zagueiro Caetano, que estava emprestado para a equipe do Goiás. Teve sondagens da equipe do Cruzeiro, tá? O Cruzeiro chegou a fazer uma proposta. O Vasco também fez uma sondagem bem intensa aí em cima do zagueiro Caetano. Mas o próprio Caetano conversou com o Fernando Lázaro, conversou com pessoas próximas e escolheu ficar no Corinthians. Tá? Ele acha que é mais importante nesse momento receber oportunidades aqui no Corinthians. Tá? Ele é um zagueiro aí que pode ter uma projeção importante, ainda mais nesse início de temporada, que a gente vai ter esse rodízio. A gente tá com o Gil e Balbuena hoje, na teoria, que é a dupla titular. 2 zagueiros com a idade avançada. Temos o Bruno Mendes, que é um cara importante para se ter no elenco, que joga como lateral direito também. E aí temos o Caetano, com 23 anos, experiência em Série B, experiência em Série A, zagueiro canhoto, tá? Temos o Murilo também subindo da base, mas é um cara que está subindo agora, tá? Vai começar a ter oportunidades daqui para frente. O Caetano é um cara pronto, é um cara para você colocar e entrar de titular. Ai, o Gil não pode jogar, o Balbuena isso, pode colocar ele, tá? Então, o Corinthians foi e renovou o contrato com o Caetano, tá? Ele tinha contrato até o fim do ano, renovaram por mais 1 ano, né? Então ele tinha 1 ano de contrato, agora vai ter 2 anos de contrato com o Corinthians. Teve aí empréstimos pro Oeste, pro Coritiba, pro São Caetano, CRB e Goiás, tá? Então são clubes aí importantes na carreira do Caetano, que ele adquiriu essa experiência e agora está à disposição do técnico Fernando Lázaro. Quero saber a opinião de vocês, família. Na minha opinião, uma ótima renovação e um jogador que vai agregar bastante no ano de 2023. Agora, rapidinho, antes da última notícia, vou pedir para quem não for inscrito, se inscreva aí embaixo e já deixem um like para fortalecer. Se por um lado a gente assinou o contrato com o Caetano, tá? De mais 1 ano aí, essa renovação, temos a situação do João Vitor. Trouxe aqui para vocês. Pô, o Benfica está com diversos zagueiros no elenco e quer emprestar esses jogadores. Os principais nomes são João Vitor, ex-Corinthians, e Lucas Veríssimo, ex-Santos. Corinthians não foi atrás, não se movimentou, entendeu que não precisava de um zagueiro nesse momento e não negociou com nenhum jogador do Benfica. E aí, o Nantes da França, tá? O clube da França aí, entrou em contato com o Benfica, fez a proposta e está aí bem encaminhado de fechar a contratação do João Vitor por empréstimo. Corinthians não foi atrás, outros clubes foram, negociaram e vão fechar, porque o Benfica já havia informado que iria emprestar pelo menos um dos dois. Se a proposta fosse boa pelos dois, tipo, o Nantes quer e outro clube quer o Lucas Veríssimo, vai ser positivo para os 2 jogadores, eles iriam emprestar os 2, tanto o Lucas Veríssimo quanto o João Vitor. Mas, pelo que eu vi, o Corinthians não foi atrás, tá?
não acha que precisa de zagueiro nesse momento, não negociou, e o João Vitor vai pro Nantes, é um jogador da nossa base, a gente deseja aí todo o sucesso pro João Vitor, tá? Mas é isso, fica essa reflexão aí, o Corinthians não acha que precisa de zagueiro, tá? Pelo menos nesse momento, um zagueiro por empréstimo. E aí não negociou, fechou com o Caetano, e a gente vai montando o nosso elenco para 2023. Quero saber a opinião de vocês, família. Por hoje é isso, amanhã eu volto com mais novidades sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!